Todos de Aracatiaçu, Sobral, meu Ceará e posso falar também de todo o meu Brasil, né? Hoje eu estou no laboratório aqui do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, no laboratório do professor Tiago Paixão, né? Com duas amigas doutorandas aqui do Instituto, que vamos fazer alguns experimentos mostrando aqui um pouco do que é que nós fazemos aqui no laboratório no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Estou aqui com a minha amiga Vanessa, ela pode... Tudo bem, gente? Então hoje a gente está aqui no laboratório de sensores eletroquímicos. A gente vai mostrar para vocês hoje a fabricação de dispositivos descartáveis em papel. Tudo bem, gente? Eu sou a Letícia. Vamos lá ver um pouquinho do que é, né, esse sensor. Só voltando aqui um minuto, por exemplo, a minha amiga Vanessa, ela fez graduação na Universidade Mackenzie, né, e recentemente defendeu o seu mestrado na área de sensores eletroquímicos, assim como a minha amiga Letícia. Eu fiz minha graduação na UFSCar, em Sorocaba, e fiz mestrado aqui também, e agora dei continuidade no doutorado também. Então, gente, como a gente já havia falado no stories anterior, a gente vai mostrar então a fabricação de eletrodos descartáveis em papel. Então aqui tem um exemplo do eletrodo que a gente vai fabricar hoje. Esse aqui é um papelão, que é um papel mais grosso, e a gente vai fazer então, vai queimar, né? Basicamente vai queimar esse material, e a gente vai obter um material de carbono que vai servir como o nosso eletrodo, que vai fazer a medida pra gente depois no equipamento. Ali que você vai mostrar agora o software que a gente usa para fazer esse desenho, lembrando que dá para fazer outros tipos de desenho, dá para usar outros tipos de papel também para fabricar eletrodos. Esse daqui é o software que a gente usa para fazer o desenho, né, o layout. Aí aqui a gente tem a velocidade com que a laser vai passar no papelão, a potência, e aqui no caso são de cores diferentes, porque aqui no meio, nos eletrodos, vão ser queimados só, né? Então a potência é um pouquinho menor, e em volta a gente aplica uma potência maior para poder destacar eles depois, queimar mais para poder destacar eles depois. Aí vamos mostrar aqui, a gente tem então uma laser de CO2, que vai ser responsável então pela queima, né, do papelão naquele layout que a gente construiu ali no software. Então o que a gente faz é mandar para esse layout para a laser fazer, e ela vai fazer o corte. Aí a Letícia vai mandar agora, e aí vocês vão ver como é que é feito esse processo. Muito legal. Agora vamos dar o start. E aí o eletrodo é feito basicamente queimando essa superfície do papel, né? Fazendo aquele layout que a gente já viu. É interessante também destacar por que utilizar o papel, né? Quais as vantagens, por exemplo, de utilizar esse tipo Então, de... como a gente tinha falado no começo, né? O papel é um substrato, um material barato, ele é descartável. Então é interessante esse uso, você faz uma medida e já descarta, não precisa ficar fazendo a limpeza, né? E o custo é importante também, né? Nesse caso, e é um material que também, assim, em qualquer lugar do mundo você consegue encontrar, não é disponível mundialmente, né? Se nós formos num país, por exemplo, que não tem, né, muitos recursos e tudo mais, e aí você precisa fazer uma análise nesse lugar e tudo mais, se você tiver uma máquina dessa, você consegue fabricar os eletrodos, né, e o único custo seria, no caso, a máquina e o papelão, que seria barato. Então, pensando nesses dispositivos de baixo custo também nesses casos, né? Ou num lugar que você não tem muito recurso também, enfim. Depois disso,
aqui é o dispositivo pronto, né? Depois que ele é destacado. E aí ele está quase pronto para usar, né? Ainda tem mais alguns passos que tem que fazer. E esses dispositivos, normalmente a gente costuma usar para fazer análises clínicas, ambientais, forenses também. E aí, como ele é utilizado como sensor eletroquímico, né, a resistência desses eletrodos tem que estar baixa. Então, normalmente o que a gente faz para medir, a gente usa um multímetro e depois de fabricar, mede aqui para ver como é que tá. Aí. Próximo dos 90, 100. Então, isso significa que tá bom para ser utilizado. Só lembrando então, explicando melhor o que é um sensor eletroquímico, né? Então, o sensor eletroquímico vai ser um dispositivo que a resposta dele vai se basear na troca de elétrons entre essa superfície e as substâncias que a gente está analisando. Então, a gente agora, depois de fazer essa etapa de medir a resistência, que é um fator importante, como a Letícia disse, porque quanto menor essa resistência, mais fácil é essa transferência de elétrons. Nós vamos então fazer o teste com uma molécula chamada ferricieneto de potássio, que vai dar a informação então de como é que está essa troca de elétrons entre esse eletrodo, né, de carbono e essa substância. Essa molécula, né, o ferricieneto, ele é utilizado como uma sonda mesmo, uma molécula molde, para a gente saber se o eletrodo está bom ou não, porque ele já tem um perfil que é característico dessa molécula. É isso que a gente vai fazer agora. Bem, como homem também, eu queria destacar aí a presença das mulheres, das meninas na ciência, né? Então, parabéns vocês, as novas doutorandas desse laboratório, né? E a todas as mulheres aí envolvidas na ciência, e não só na ciência, assim como em todas as profissões. Sim. Parabéns para vocês. Obrigada. Agora a Letícia está passando essa cola, que é uma cola encontrada em casas de material para construção. A função dessa cola é delimitar a área onde a gente vai colocar a solução que a gente pretende analisar, né? Principalmente para não escorrer, porque como o eletrodo é de papelão, ele absorve bastante, né, o líquido que a gente vai botar aqui em cima, então... Aí depois dessa etapa que ela faz essa delimitação, a gente deixa ele secar um pouquinho antes de usar. Tá, e depois que é passada a colinha, a gente leva para a luz de UV. Infravermelho, no caso, né? Isso, infravermelho, falei errado. E aí a gente deixa aqui um tempinho para poder secar essa cola e a gente poder depois pingar a solução e utilizar, né, o eletrodo. Falado nos vídeos anteriores, além dos sensores, além de usar esse tipo de papel, né, nesse caso que a gente mostrou para vocês papelão, podem ser usados outros tipos de papel também para fazer sensores eletroquímicos. Aqui no laboratório, por exemplo, a gente utiliza o papel sulfite, aquele papel comum que é usado para impressão, e também papel de filtro, que é um papel mais grossinho que aquele. Tem porosidade diferente também. Tem uma característica um pouco diferente. Além dos sensores eletroquímicos, que são aqueles que baseiam a resposta dele na troca de elétrons, a gente também desenvolve aqui sensores colorimétricos, em que a resposta que a gente quer observar é na formação ou na mudança de cores, né? Quando a gente coloca duas ou mais substâncias para reagirem entre si. Então aqui tem um exemplo de um trabalho que está sendo desenvolvido no laboratório, e a ideia é fazer análise de metais para aplicação em análise de águas. Então é possível também fazer a análise de alguns metais utilizando reações que dão cor. Então a ideia aqui é promover que apareça essas cores, né, misturando reagentes, e a ideia é utilizar essa intensidade dessas cores para relacionar com a concentração desses metais na amostra de água, por exemplo. Então seria assim, quanto mais, nesse caso, por exemplo, né, a reação forma uma cor roxinha.
Então, quanto mais o metal está presente ali, mais roxinho vai ficar, mais forte, mais escuro, esse roxo vai ficar, né? E aí não se trata só de uma questão visual também, porque aí tem um software também que você pode bater como se fosse uma foto desse layout aqui, e ele vai te direcionar os padrões das cores, quais estão mais intensas ou não, para você conseguir desenvolver melhor o método, né? E correlacionar com a concentração. Isso, igual que você falou, né? A gente utiliza smartphone mesmo, então você tira a foto dessa região e aí colocando, por exemplo, esses programas de análise de imagens, pode ser até aquele disponível no Windows, que é o Paint, dá para fazer. Então você consegue obter os valores RGB, por exemplo, e você consegue então relacionar esses valores RGB, né, que são as cores azul, verde e vermelho, relacionar com a concentração, né, com a quantidade que tem desse metal, por exemplo, naquela amostra que você está analisando. Aqui é um sistema de 3 eletrodos que é normalmente utilizado, né, nessa área. Esse eletrodo do meio aqui é onde acontece a reação, essa bolinha aqui, estão vendo? É onde acontece a reação. Esse tipo de eletrodo, ele é bastante utilizado, que muitas vezes a gente acaba não vendo a eletroquímica por trás do negócio, né? Mas ele é muito utilizado, por exemplo, nesses testes para glicose, essas fitinhas, né, que quem tem que ficar controlando a glicemia e tudo mais tem que usar. Essas fitinhas são sensores eletroquímicos, então é um outro tipo de sensor eletroquímico, né? Só exemplificando como que isso é utilizado no nosso dia a dia, por exemplo. Casos diabéticos, né? Isso. O sensor de glicose, ele não é exatamente não é esse material e nem esse papel, é um outro tipo, mas como a Alissa disse, é um sensor que a resposta dele vai se basear na troca de elétrons também, para poder medir a glicose. Um mecanismo de obtenção de dados, né? Uhum. E aqui é o voltamograma que a gente obteve, então isso aqui é o sinal que a gente obtém quando a gente coloca a nossa molécula molde lá, que a gente tinha falado que ia colocar, né? Então aqui, nesse daqui, é o 0, é onde não tem aquela molécula. Esse tracejado, isso. Aí quando a gente coloca aquela molécula, o primeiro sinalzinho é esse aqui, ó. E aí quando a gente coloca mais, aumenta o sinal. Tá vendo? Coloca mais, aumenta mais o sinal. Então, a gente consegue ver com a intensidade do sinal quanto de analito tem ali, quanto daquela molécula tem ali. E é isso que a gente utiliza quando vai fazer o sensor propriamente dito para fins ambientais, como a gente tinha falado antes, né? Ambientais, clínicos, enfim. Só mostrando aqui, não sei se deu para ver, esse sinal aqui então que a gente está medindo, que vai aumentando, aqui é a corrente que a gente está medindo. Então, como a nossa resposta ela vai se basear na troca de elétrons, né? E aí, quando você tem um fluxo de elétrons, você tem corrente, então a gente acaba medindo, então aqui, nesse caso, a corrente. Quando você aumenta a quantidade do material que você quer a resposta, né, no caso do analito, daquilo que a gente está analisando, você aumenta também esse sinal, essa troca de elétrons, né, que você consegue aumentar a corrente que está passando ali. Quanto maior a concentração, maior o sinal de corrente. E assim nós conseguimos fazer o desenvolvimento do sensor, no caso, né? E aí consegue fazer a medida de qualquer substância, desde que essa substância seja capaz de fazer essa troca de elétrons com a superfície do nosso dispositivo, do nosso sensor. E o bom é saber que isso está sendo aplicado, né, na sociedade, né, e estamos aí recebendo o fruto da ciência na forma de sensores, no caso, por exemplo, o sensor, como vocês falaram, de glicose, muito utilizado no tratamento aí, na verdade, na quantificação de glicose no sangue de diabéticos. Isso é muito importante. Vocês queriam deixar um recado aí para as pessoas de Aracatiaçu, de Sobral, do meu Ceará, né? E de forma geral do Brasil todo,
Bom, a gente queria então agradecer vocês, agradecer ao Josué, que nos convidou para poder mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui no laboratório de Química aqui no IQUSP, incentivar todo mundo a correr atrás dos seus sonhos, estudar. Não precisa ser necessariamente na área de Química, mas continue estudando, é bem importante. E um recado especial para as meninas também que têm interesse em fazer ciência, em fazer iniciação científica, ou mestrado, doutorado, seja em Química ou qualquer outra área de exatas, continuem e persistam porque vale muito a pena. E a gente é uma prova de que as mulheres conseguem fazer ciência e estão cada vez mais inseridas nesse meio. E a gente é muito feliz em poder fazer ciência e estar participando, desenvolvendo nossos projetos e defendendo nossos projetos Brasil afora e também mundo afora. Então, e mostrar o quanto também é importante, né? Como a gente deu o exemplo da fitinha, né? Para quem precisa... Como é o nome da doença? Diabetes. Diabetes, isso. Para quem tem diabetes, né, por exemplo, então ver que a ciência está inserida no nosso dia a dia. Às vezes a gente acaba não percebendo, não vê essa importância, mas é muito importante, né? Fazer pesquisa é muito importante, não só na área de química, mas também em outras áreas. E como a Vanessa falou, né, incentivar a estudar, porque isso é importante, né? Estudar não é que, como as pessoas falam assim, não serve para nada, mas serve sim, é muito importante. Então incentivar mesmo vocês aí a investir, né, no estudo, seja em que área for. Então, meninas, agradeço a vocês por participarem desse momento comigo. E mais uma vez gostaria de parabenizá-los, porque hoje vocês estão aí na melhor universidade da América Latina, né, fazendo um curso aí grandioso, um curso de doutorado. Então parabéns para vocês. E vocês estão me ouvindo nesse momento aí, baseado na história de vida e de conquista dessas garotas, consiga também realizar seus sonhos e crescer na vida. Muito obrigado. Obrigada.